Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, mergulhados nesta natureza que nos abraça, desperta em nossos corações as verdadeiras alegrias e convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, para sentir-lhe a presença em nossas vidas. Presença, Senhor, através dos seus mensageiros, prepostos do seu amor na terra, que se organizam para socorrer a humanidade da terra. Sentimos a sua presença, Senhor, em todos aqueles que nos cruzam o caminho. Sentimos a sua presença, Senhor, nas páginas vivas do seu Evangelho. E mergulhados nessas vibrações sublimes, pedimos humildemente: ampara-nos a pequenez, Senhor. Supra as nossas imensas limitações e infunde em nossos corações vibrações de bom ânimo e esperança, para que firmes e resolutos possamos seguir, ombreando uns aos outros nesta casa simples que nos recebe em seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe. É uma mensagem de Santo Agostinho, que nesse capítulo em especial ele traz maior parte das dissertações. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do mundo espiritual para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, esse espírito, este filho. Tal a missão que vos está confiada, cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de cada pai e cada mãe perguntar a Deus, simbolicamente, que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Ao espírita, a sua missão, o seu grande papel na humanidade é reconduzir os filhos de Deus à casa do Pai. Os filhos de Deus que lhe foram confiados temporariamente, como irmãos em humanidade na condição hoje de filhos, para serem evangelizados no ambiente da estrutura familiar que o casamento, que a união tem como finalidade maior, um lar sobre a rocha. A rocha de sentimentos inamovíveis e inabaláveis, que está pronta para receber as tempestades do caminho. Então, se nós não compreendermos que a finalidade útil da formação de uma família, entre outras de desenvolvimento do amor, é a condução dos filhos ao Pai. E qual é o nosso caminho para Deus? O próximo é o nosso caminho para Deus. Então, esse próximo está exatamente na injunção reencarnatória, naquele reduto íntimo que nós reencarnamos para ali, no entrechocar das almas, podermos aprender a nos amar. Essa é a grande escola para o espírito.
tudo mais, tudo que vier a mais é só consequência. Então nós vamos começar esse tema, ou dando continuidade a esse tema, de Jesus no lar, o Evangelho dentro da família. Uma mensagem aqui da Joana de Ângeles, que talvez a gente desmembre em alguns dias dessa semana, que diz assim: orientação religiosa na família. E nós vamos trazer isso à luz do entendimento do que é possível aplicar na Terra hoje. A orientação religiosa no lar é de fundamental importância. O que nós vamos falar aqui talvez contrarie o pensamento de uma grande maioria, mas a gente vai seguir Jesus. Cada vez mais se constatam os resultados benéficos da formação religiosa do indivíduo, especialmente quando ela vem despojada de dogmas, de imposições, de fanatismo religioso, de um puritanismo hipócrita, de exigências descabidas, de promessas vãs e de fanatismo de qualquer natureza. Porque hoje, o maior fanatismo que a sociedade humana possui chama incredulidade. A incredulidade tem sido um ponto de vista fanático, porque quando nós temos o álibi de que não cremos nas leis de Deus, pensamos temporariamente anestesiar a nossa consciência para fazermos aquilo que as nossas más paixões nos inclinam. E isto se mostra por um excesso de fanatismo. Então, quando os pais conseguirem mostrar um sentimento religioso, sem puritanismo, sem dogmas impositivos, sem exigências descabidas, sem um índex de comportamentos sem os quais Deus nos punirá, abolir todo esse misticismo para trazermos os fatos da vida à luz do entendimento, pelo filtro da razão e pelo filtro da moralidade dos pais, vamos fazer um trabalho excepcional para a humanidade da Terra. Desses jovens que chegam incrédulos, revoltados, permeados de más tendências que não são observadas, e quando chegam à tona, cumeadas por episódios gravíssimos, nos surpreendemos. O indivíduo que tem formação religiosa possui muito mais resistência, resiliência, tolerância aos acontecimentos da vida. Mas de que formação religiosa estamos falando? Estamos falando da doutrina espírita, de uma fé lúcida, limpa de preconceitos, sem dogmas, sem peias, mostrando a verdade, para que a criança desde pequena não seja enganada com historietas infantis a pretexto de evangelizá-la, porque isso não se fará. Momentos de entretenimentos que não atingem o espírito. Esse foi o motivo pelo qual Eurípides, Pestalozzi, Rousseau e outros grandes educadores trouxeram-nos uma reflexão de que tudo isso que as crianças e os jovens estavam recebendo satisfazia uma personalidade, mas não ao espírito. E que nós estamos diante de espíritos milenares em evolução, ávidos da verdade, na forma simples e infantil. Então, aquele que acredita verdadeiramente em alguma coisa de natureza espiritual, afetiva, moral, se conduz
durante as ocorrências difíceis, seja na saúde, seja nos relacionamentos, nas provações, nas expiações, de uma forma mais equilibrada. Isso é um fato. Hoje a ciência, a neurociências, tem muitos trabalhos publicados de comparação, um grupo comparativo com aqueles que têm ardorosa fé e passam por doenças e aquele que não tem, como é a evolução dessa enfermidade. E essa evolução é absolutamente diferente para aqueles que têm algo de espiritualidade, algo de moralidade desenvolvido, porque faz uma sintonia muito rápida com o plano espiritual superior, agregando valores, arregimentando energias sãs, e isso faculta aquele espírito um restabelecimento diferenciado. Porque nós sabemos que a fé em Deus é inata no espírito. Nós só precisamos abrir o véu, porque a centelha divina está em nós. Estamos mergulhados no alço de Deus. Mas muitas vezes, ensimesmados, não percebemos. Evangelizar o espírito é tirar o véu desse torpor para que ele possa sentir o que já trouxe consigo. Então, essa orientação religiosa pertence aos pais desde cedo. Deverão falar aos seus filhos sobre a paternidade de Deus, sua misericórdia, a fonte geradora de tudo quanto existe na criação, numa linguagem apropriada, abolir definitivamente da nossa linguagem as fantasias, o misticismo, a própria mitologia que nesse momento não cabe, para que o espírito veja a limpidez da verdade, desde criancinha. A conversa natural, edificante, na rotina de um lar, não apenas no momento especial do culto do Evangelho, mas a rotina do lar, para que a criança perceba que tudo o que nos acontece é mesmo para o melhor, que tudo está na pauta de um merecimento e de uma necessidade, explicar para ela que há necessidade para algumas coisas, que há merecimento para outras tantas, para que o impulso da revolta que ela já trouxe nos seus quadros de memória não prevaleça. E ela se torna um espírito aceitando a existência na Terra, porque terá recursos fomentados pelos seus pais. Explicando, por exemplo, no caso da mãe, auxiliar o desenvolvimento intelectual do filho, proporcionando-lhe segurança emocional. Se o espírito tem segurança afetiva e emocional, o desenvolvimento intelectual dele é tranquilo. Ele precisa sentir que ele tem esse respaldo e desenvolver a confiança em si mesmo, porque um dos princípios da fé, segundo o Evangelho, é a confiança em si mesmo. A confiança nos seus recursos, no arcabouço de experiência, no amparo espiritual, de que não estamos sós. Essa confiança a criança precisa sentir. E de que sempre estamos sob a proteção de Deus. Como é natural, os pais irão transmitir a doutrina religiosa a qual estão vinculados, o Espiritismo, evitando sempre apresentar mistérios, apresentar Deus punitivo, apresentar castigo, porque a criança às vezes recebe da mãe. Olha, o maior impropério que eu ouço as mães dizerem, aí mães espíritas, é: Deus ficou triste com você. Como se Deus fosse uma pessoa ao sabor das ondas. Deus não se entristece, porque Ele não é alguém. Deus é um manancial de amor, de criação infinita. Ninguém se aborrece, nem os pais precisam se aborrecer, mas precisam compreender e conduzir. E essas situações incompatíveis com a verdade têm feito a multidão dos jovens incrédulos.
que às vezes são forçados a fazer ações religiosas na infância, quando chegam na adolescência, rompem, porque aquilo que receberam não trouxe alegria ao espírito. Continuaremos. Esse tema, ele é mesmo muito relevante, porque gostaria de dar sequência nisso que a Célia falou, quando alguém diz, né, para uma criança que Deus se entristeceu com ele, ou Deus está zangado com ele, então nós estamos realmente qualificando Deus de acordo com as nossas dificuldades. E dizer isso, que é contrário à verdade, evidentemente não vai estruturar na criança um pensamento coerente com o bem. Porque lá na frente ele vai ver que aquilo não é a verdade. E é necessário mesmo que nós possamos levar a nossa existência pautada no bem e na verdade. E nós estamos trazendo o tema do Evangelho no Lar, não simplesmente como uma reunião onde nós nos reunimos para o culto, mas como implantar no nosso lar realmente o Evangelho de Jesus. E algo muito importante que nós devemos refletir, nós temos aqui na nossa casa, e todas as casas creio que também têm, o hábito de nos reunirmos toda terça-feira para estruturar o trabalho da evangelização com as crianças e com os jovens. Nós nos reunimos para essa finalidade. E nós entendemos que quando nós fazemos isso, ou mesmo à noite, quando nós vamos preparar o Evangelho de hoje de manhã, pelas manhãs que nós temos feito, ou que nós vamos estudar um tema para qualquer reunião da casa, ou quando nós estamos no Evangelho do Lar, tudo isso é um movimento que nós estamos fazendo de preparação para que nós possamos vivenciar aquilo que nós estamos abordando. Por que é importante nós falarmos isso? Porque uma reunião de preparação do Evangelho não é nos prepararmos para daqui uma semana abordarmos com as crianças um tema. É nos prepararmos com aquele tema para que daqui uma semana nós tenhamos a oportunidade de trazer para elas o que nós vivenciamos com o tema. A vivência daquilo que nós passamos uma semana pensando, vivenciando, para que na hora que nós abordamos aquele tema, aquilo ter uma repercussão do exemplo e da verdade. Então, preparar uma reunião, preparar uma aula de evangelização, preparar o culto do lar, é nos prepararmos para a vivência daquilo. Quando nós estamos ali no culto e trazemos um tema, por exemplo, o perdão, vamos falar, ler um texto de Jesus, um texto de Emmanuel, um texto do Evangelho, um texto que nós escolhermos sobre o perdão, nós estamos, naquele momento, buscando que realmente durante aquela semana
nós possamos estar vinculados ao tema para o exercício daquilo que nós estudamos, que nós lemos, que nós conversamos. E na próxima semana, a ideia é: e aí, o que fizemos essa semana com o tema perdão? Quem conseguiu, quem não conseguiu, por que não conseguiu? Precisamos continuar nessa lição, mas quanto tempo? Porque é necessário que nós nos preparemos para viver de acordo com aquilo que nós estamos verdadeiramente mergulhando o nosso pensamento. Então, porque senão, dentro da casa espírita, nós vamos intelectualmente ficar bem preparados para falar de um tema que não conseguimos vivenciar, né? Então, muitas vezes ficamos buscando uma lição, outra lição, um texto, outro texto, para alimentar o nosso campo mental, mas sem aquele entendimento profundo que isso que nós estamos buscando é para que nos alimente e nos dê mais força para a vivência daquilo que estamos falando. Para que aquele texto lido desperte mais profundamente no campo da nossa alma realmente um movimento para a vivência daquilo que nós queremos trabalhar. Porque, caso contrário, nós vamos nos viciar de novo, outra vez, uma vez mais, em ficarmos bem alimentados de conteúdos que significam apenas palavras. Então, o que é mesmo o Evangelho, o culto no lar, que não seja nos preparar com um conteúdo luminoso para a semana que virá. E quando a semana passa e novo culto chega, o que não é aquilo senão uma avaliação da nossa família, do quanto nós conseguimos, naquela semana, vivenciar as lições que para nós são fundamentais. Um cheque de realidade, um checklist, uma conferência daquilo que nós vivemos naquela semana, mediante aquilo que nós trouxemos de conteúdo. A importância de nós realmente mergulharmos o nosso pensamento nesse conteúdo. Porque senão nós simplesmente nos reunimos, como a Célia falou, mesmo que seja no culto do lar ou na preparação do Evangelho na casa espírita para as crianças, em simples conteúdos. O que não desperta de maneira nenhuma em ninguém a motivação para a vivência daquilo que nós estamos aprendendo. Então, quando nós voltamos àquele texto que estamos estudando, do livro Família, Emmanuel diz assim: se és pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos de natureza animal. Então vamos ler de novo a frase. Se és pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. Quantas vezes nós mesmos ou os nossos filhos têm comportamento que representa ainda a animalidade. E é na infância, em especial na primeira infância,
que é necessário nós regarmos com muito amor esses corações, para que esse germe da iniquidade seja mesmo sufocado pela nossa atenção, pelo nosso cuidado, e ele possa então desenvolver outros germes de conteúdos mais luminosos. Achar que isso vai passar, deixa, isso passa, isso não passa. Isso intensifica. É necessário que nós realmente possamos nos desdobrar sobre essa natureza animal nossa e daqueles que nos cercam, para que isso desapareça num tempo mais breve possível, através da reflexão, na hora, evidentemente, em que o espírito está enlouquecido, seja criança, adolescente, jovem, adulto, não importa, não é hora de fazermos nada, mas posteriormente buscarmos aquele espírito e trazermos para a luz do Evangelho, refletir junto aos ensinamentos de Jesus, é fundamental, porque naquele momento que nós estamos buscando o Evangelho, nós somos cercados de espíritos amorosos, responsáveis pela nossa existência, que vão nos auxiliar a demover, obviamente não de uma vez, porque se a gente arranca com força, o que acontece? O broto lá embaixo permanece. E nós pensamos que arrancamos. Passam uns dias, ele volta a crescer. Então, não é de uma vez que a gente arranca esses germes que nós trazemos milenarmente. Mas é todo dia cavucando um pouquinho, até que aquilo desapareça definitivamente. Então a importância, né? Aí ele diz, a criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Então, o que é que nós estamos lucidamente, conscientemente semeando no coração dessas crianças que estão sob a nossa responsabilidade? Agora, o semear, definitivamente, tem que ser entendido que semear não é colher. Nosso papel, nossa tarefa é semear. Agora, a colheita está a cargo de Deus. Quando será, não nos importa. A nossa consciência tem que estar lúcida, no sentido de que estamos realmente semeando. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos nesta hora, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, que possa descer sobre nós o seu amor, a sua misericórdia. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Que as bênçãos do seu amor possa nos envolver nesta hora. E fortalecidos com a sua presença em nossas vidas, através dos seus exemplos vivos,
queremos nesse instante nos colocarmos à disposição para servir. Aonde quer que nos encontremos, ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos e permite, Jesus, que nesta hora tão grave da humanidade, todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs, possam ser visitados pelas equipes socorristas que nos amparam, derramando sobre os leitos vibrações de paz, de bom ânimo, de esperança, para que nossos irmãos possam recobrar a saúde e, ao se restabelecerem, estarem mais dispostos ao trabalho no bem, se entregarem à regeneração de si mesmo, buscarem, Senhor, o Teu Evangelho de amor, para vivenciarem experiências felizes. Queremos Te agradecer, Jesus, por nos encontrarmos no Brasil, nesta pátria amada, onde fomos plantados, onde Ismael nos tutela com o seu amor, para que aqui, Senhor, na terra do Cruzeiro, possamos nos fortalecer, fazendo da nossa parte. Que o nosso trabalho, Senhor, aonde quer que nós estejamos, seja honesto, represente aquilo que temos aprendido e que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo a tudo aquilo que o Senhor nos convida a realizar. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.